Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Vamos Saber Mais. Esse quadro que está movimentando toda a galera que quer sair do mal-estar para o bem-estar. Você também quer isso para você, para quem você ama, para sua família, para os seus colegas, para quem trabalha com você? Então curte, se inscreva, compartilha e comente, porque a gente quer conhecer você, conhecer a sua história. Gente, esse tema de hoje tá surpreendente, porque ele é uma virada de chave, mas aquela virada de chave que você, quando vira ela de verdade, que é o que a gente vai fazer hoje, melhora as principais áreas da vida, que é o que a gente trabalha aqui com a nossa metodologia de bem-estar. Você aproveite cada minuto, cada segundo desse conteúdo, que ele vai ser bastante revelador e vai te ajudar a construir uma comunicação melhor e relacionamentos mais saudáveis. A gente merece uma comunicação efetiva, a gente merece se relacionar bem. Por quê? Porque a gente fica mais feliz, mais alegre, mais potente, mais abundante, fica mais fácil a nossa vida. Então, presta atenção em tudo que a gente trouxe para você e qualquer dúvida, pergunta pra gente, combinado? Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita e vai lá conhecer as nossas outras ferramentas de trabalho que nós utilizamos através do TikTok, do Instagram e aqui no canal do YouTube. E também tem o nosso site, nossas comunidades. Todas elas vocês são super bem-vindos, porque sempre tem conteúdos semanais, diários, mensais, que contribuem para essa construção tão importante e necessária que a gente vai conhecer hoje. Comenta aqui com a gente qual o vídeo, qual o conteúdo, qual o tema que você gosta mais. É importante para que a gente possa saber e produza para você. Vamos, que começou o nosso Vamos Saber Mais e hoje o tema é comunicação. Esse tema mexe com as nossas estruturas e não são as estruturas superficiais, são as estruturas de médias a profundas. Então você vai ficar bem atento em tudo que a gente vai trazer, ele serve tanto para homem quanto para mulher e aproveite ao máximo. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de uma comunicação que não é só para fora. E geralmente essa comunicação para fora, que não dá certo, que não tem o resultado que você quer em qualquer área da sua vida, pessoal, profissional, amorosa, os amigos, né? É porque tem um ruído e tem questões a serem resolvidas, olhadas e sentidas na parte da comunicação interna. Nós temos então a comunicação externa, que é pelo masculino, só que tudo que acontece aqui fora no masculino é porque tem o conteúdo interno, que é a comunicação feminina. Já tinha ouvido falar disso? Nós temos como estrutura, como ser humano, uma estrutura psíquica que chama feminino, tá? Em que tudo que tem dentro tem fora. Então, se fora não tá legal, é porque dentro também não está legal, e é onde as pessoas têm maior dificuldade de adentrar, de entender, de identificar e de mudar. Por quê, gente? Porque não foi ensinado nas escolas, nossos pais não sabem, a sociedade não fala disso como deveria falar nas idades do nosso desenvolvimento, lá nas etapas do desenvolvimento, e aí o ruído ele é imenso e as redes sociais elas mostram isso. Os nossos relacionamentos mostram também essa dificuldade de lidar com pessoas. Só que antes de a gente lidar com de fora, que são pessoas, a gente tem que aprender a lidar com a gente. É exigido esse de fora, essa performance de fora, só que ensinado como nós primeiros precisamos começar conosco e também com quem veio antes, os modelos que nós tivemos antes de nós. Então, é um assunto babado, que se eu fosse você, não perdia por nada. Então, quando nós falamos do feminino, a gente está falando de toda uma parte interna, dentro, que a gente não vê, mas que existe e que rege todo esse externo que nós podemos ver. Ela não é palpável, ela é sentida. Por isso que ela é tão forte e potente. E nós precisamos começar como adultos, como adultas, a entrar nesse universo de uma maneira mais saudável. Por isso o tema hoje comunicação. Então, a comunicação, primeiro, ela é interna. Quem fala muito disso, dessas diferenças biológicas que nós temos do homem e da mulher, agora falando do homem e da mulher, porque as pessoas assim confundem muito, achando que homem não tem o feminino e achando que mulher não tem o masculino. Nós, como seres humanos, temos o feminino e o masculino. Dentro, feminino e fora, masculino. Independente se você é homem ou mulher. Só que se você for mulher, esse feminino, ele tem uma potencialidade, ele tem uma importância maior para a mulher.
Ok? É aí que tá a diferença. A gente já tem várias outras lives que falam sobre isso. Se eu fosse você, ia dar uma olhada no nosso canal, porque elas são preciosíssimas. Elas avançam você dentro de uma evolução de consciência e de mudança de vida, ok? E nós temos o masculino, que para o homem, a porção é maior para ele. Então, aqui a gente já entendeu qual a comunicação. Tudo que é de fora tem uma relevância maior para o homem e tudo que é de dentro tem uma relevância maior para a mulher. Combinado? E aqui, cada um tem a sua característica. Barbara e Alan Pease, há muitos anos atrás, fizeram a diferença biológica, anatômica, de comportamento do homem e da mulher nessa evolução, desde lá dos Neandertais, da nossa ancestralidade até hoje. E eles viram a importância do se relacionar, do se comunicar, do falar para a mulher. A mulher tem uma necessidade maior de expressar esse feminino que ele é maior, lembra? Né? Se você estiver saudável, senão não, tá? O que acontece? Nós, quando os homens iam caçar, buscar a sobrevivência, a comida, o alimento, ele tinha que ficar centrado. Então aqui, ó, nesse lado da comunicação do homem, ele é mais focado. Ele tem uma linha mais linear. O que significa, ó, essa direção aqui, ó, para frente, focado. Ele só vai colocar a energia dele, e aqui a gente está aprendendo as diferenças e o que rege cada um, naquilo, a energia naquilo que realmente foi importante. Então, no geral, se ele estiver realmente dentro dessa função do masculino, que hoje a gente vê muita gente fora do seu lugar, ele vai estar colocando a sua atenção naquilo que realmente importa, no raciocínio, na lógica, no foco, no linear, no externo. Porque ele quer trazer o quê, gente? Ele é focado em resultado. Ele é focado em quê? Em competir, em conquistar, em trazer o alimento e trazer a presa, gente. Ele é focado em soluções. Se ele está dentro do seu masculino saudável, ele traz soluções. Então, com isso, ele faz metas, estratégia. É esse o grande interesse desse masculino, tá? Quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, quando elas ganharam sua autonomia financeira, faltou a autonomia emocional, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, ela foi atrás de solução, ela foi atrás de conquistar, ela aprendeu a estar nesse mercado de trabalho, por exemplo, competindo, que é uma energia masculina, tá? Para ter resultado para o quê? Uma questão de sobrevivência, para ela se manter nesse mercado de trabalho. Ela tinha isso dentro do lar dela muito de forma minimizada, ok? Porque o alimento já era trazido, certo? Ela não tinha que conquistar, ela não tinha que ir para fora. Então, quando ela foi para fora, essa mulher, ela entrou em contato com esse universo que tem uma menor porção dentro dela. Tudo bem até aqui? Tá se identificando? Então, vocês, mulheres consideradas guerreiras, que é muito valorizada na nossa sociedade moderna, não faz tão bem assim, de forma exagerada, não tô falando de dependência, tá? Porque a mulher, ela tem total capacidade para ser e fazer o que ela bem entender, como um ser humano, assim como um homem, ok? Mas demasiadamente vai ter impacto nas suas relações amorosas especificamente, porque ela se distancia do que é da natureza dela. E a gente associa o feminino com uma coisa frágil, com uma coisa impotente, e ele não é. Aí é que tá, nós precisamos, nós mulheres, voltarmos a nos apaixonarmos pela nossa natureza. É esse aqui o ensinamento, para que nós possamos atrair um masculino saudável assim como nós. Combinado? Começamos já, hein? Agora vamos falar do feminino. O feminino, assim como o masculino, ele tem as suas características. Ele é do acolhimento. Aí vai ter mulheres que vão falar, não tem nada a ver com isso. Então, olha a sua história, olha a sua vida. Será que você pôde ser para sobreviver? Muito possivelmente não. E quanto isso impacta nas suas relações? Quanto você não é compreendida? Quanto você é mal interpretada? Por quê? Porque teve esse distanciamento, teve um porquê de você se distanciar, muito possivelmente por uma questão de necessidade. Muitas que não foram atendidas e outras que você teve que suprir. Ok? Então, a mulher, ela é cíclica. O útero, né? A própria natureza, a fisiologia dela que traz a vida, ela é cíclica. Então, ela fala mais,
ela repete e ela volta lá de novo, lá de assuntos de 10, 15, 20 anos atrás. Essa é uma característica do feminino. Ela gosta do quê? De ficar com mais pessoas, em bando, sabe? O tricô, aquela coisa da rodinha das amigas. A tecnologia tem atrapalhado muito isso, né? A gente vê hoje as mulheres que engravidam, antes tinha toda uma rede de apoio, porque tinha mãe, pai, primos, todo mundo junto, todo mundo perto, todo mundo se ajudava, o número de filhos eram maiores, hoje já nem a própria mulher quer tanto, né? Por causa desse distanciamento, por causa também das questões sociais, onde cada um mora e vive, e do trabalho que dá, né? Então, o feminino, ele é mais do acolhimento, ele é um pouco, gente, mais lento, um pouco mais passivo, ele é um pouco mais reflexivo. Então, a Bárbara e o Alan Pease, eles falam sobre isso, né? Dessa necessidade lá de trás da mulher que ficava com outras mulheres, cuidando, né, ali da prole, de se comunicar. Então, na questão cerebral, ela tem essa inteligência de forma de tempo mais estimulada, mais exercitada do que o homem, que tinha que ficar quieto, focado, para ter sucesso na sua ação, ok? Então, o feminino, falando bem superficialmente nesse sentido, ele tem essa questão mais vulnerável, que essa mulher guerreira nunca pôde demonstrar no mercado de trabalho, senão ela era engolida e subestimada, subjugada. Então, ela meio que, inicialmente, teve que deixar as suas características naturais, não poder demonstrá-las porque pareceria fraqueza no mundo do trabalho, mundo do mercado. Aconteceu com você? O que aconteceu? Aonde você está? Como isso se relaciona com você? Tá? Então, quanto mais cedo você começa nesse de fora, para uma mulher, gente, pode ter a conquista da autonomia financeira, mas tem essa questão do emocional, ok? Hoje nós não nos permitimos ser vulneráveis. Por quê? Porque está muito associado a você se tornar uma presa fácil, uma presa de fácil captura. Olha como tudo isso tá engendrado na gente, sem que a gente pudesse ter esse raciocínio, ok? Então, o feminino, ele é sem forma. Ele tem uma forma, ele é o que ele é. Então, as mulheres são umas diferentes das outras. E é isso que encanta, por exemplo, o masculino. É isso que encanta. E nós, por um incentivo midiático, queremos ser igual a modelo, igual a atriz, deixando a nossa subjetividade de lado. Então, o cuidado, ele está intimamente ligado ao feminino. Como você se cuida e também como você cuida de quem você ama. Cuidado com você, também com seus projetos, com as suas necessidades, com o seu descanso. Por isso é um pouco mais passivo, porque tem um descanso. A gente não gesta, a gente não tem útero. Cérebro nós temos, capacidade nós temos, que nem agora falando de um homem, de conquistar também, mas eles não têm o útero. Eles não formam a vida, nós precisamos deles de uma forma natural, mas quem gesta é a mulher, porque ele tem um tempo para que essa semente se torne florescida. Tudo que tem dentro tem fora, então aqui dentro e aqui fora, para ficar bem fácil para vocês. Então é importante que você entenda que os ruídos da sua comunicação é o que tem dentro e você não sabe falar o que tem dentro, mas você vê o resultado fora, então dá uma olhada no que está acontecendo fora para você conseguir entrar, abrir esse lugar dentro, tá? Que já habita em você e que estava mais obscuro. Combinado? Nós sabemos que na comunicação são entre duas pessoas, já volto nesse assunto, e que nós temos a parte verbal e não verbal. O verbal que eu tô aqui falando com você é o que eu tô comunicando. Quanto mais adultas nós somos, quanto mais conseguimos adentrar esse dentro e também fazer o movimento do fora, certo? Utilizando essas nossas estruturas psíquicas, nós conseguimos comunicar o que é necessário, o que é preciso, o que queremos. Quem não consegue ainda comunicar está um pouco mais atrasado, um pouco mais imaturo dentro do seu desenvolvimento. Combinado? Não é falar muito, não é isso. Tem uma tendência maior do feminino a falar muito por uma questão ancestral, mas é falar com eficiência, que é quando você se inclui dentro do que você realmente quer e precisa. Combinado?
Aí você precisa estar dentro de um relacionamento adulto com outro adulto para que possa ter essa troca que é a comunicação, senão fica um monólogo. Então tem a comunicação verbal, aquilo que é explícito, estou falando, que podemos dizer que é mais masculina, nesse sentido do de fora, você escuta, saiu de dentro de você e você externa. E nós temos a não verbal. A não verbal podemos dizer que é o feminino, que é o quê? É a corporal. É a corporal. Então ela fala muito mais do que a fala. Então o corpo, ele fala desse dentro. 93% é como está a sua postura corporal. Como você está vestida, como está o seu estado de espírito, como está a sua energia. Se você fica assim, se você fica assim, se você tá assim. Ela fala mais do que você fala. Você está falando uma coisa, o seu corpo está falando outra. E é aí que começam os conflitos e os ruídos na comunicação e nas relações. Faz sentido para você? Conta pra gente. Então aqui, ó, em torno de 7% é o que você fala, que realmente esse cérebro vai fazer impacto nessa relação da comunicação, e 93% é aquilo que você é aquilo que você externa, é aquilo que você sente, é aquilo que você está sendo e sustentando. Faz sentido para você? Vai dar uma olhada nos palestrantes, dá uma olhada nos filmes, dá uma olhada em quem convive com você, como está a postura dessa pessoa. A gente já lida aqui com postura há muitos anos, gente. Ok? Estamos aprofundando e vimos a importância disso tudo dentro das saúdes de uma vida adulta. Então, a comunicação, ela hoje, ela tá mais automática, com muitos estímulos por causa das redes sociais. Isso não vai ser mais revertido, é claro que você pode pôr um limite dentro disso, tá? Mas quando ela é automática, ela é técnica. Ela é fora. Quando você realmente internalizar, conseguir ser mais confortável, estar no desconforto de você se adentrar, a maioria das pessoas estão assim, já outras já não estão mais, mas sempre tem alguma resposta lá dentro, você vai sair dessa parte técnica, que a gente fala que é um pouco sem alma. Ela é necessária, mas ela é sem alma. E essa alma é esse feminino, que é a diferença da informação que todo mundo dá, por exemplo, mas é como dá, como faz, é a energia, a subjetividade, esse feminino em ação. Ele é preciosíssimo tanto para o homem quanto para a mulher. O jeito que aquela pessoa faz é diferente. E aí você se sintoniza. Tudo bem? Não pode ser um monólogo. O monólogo é um só falando. O que eu pego de casais aqui que a gente auxilia dentro do saudável, em que só um fala, só um tá certo e ataca. E não. Uma comunicação é quando tem duas pessoas trocando para um enriquecimento dentro dessa relação, seja qual ela for. É importante escutar, é importante o outro falar, mas também é importante essa troca. Então dá uma olhada na sua relação de trabalho, como é que tá, na sua relação amorosa, na sua comunicação com você, que é a primeira comunicação, e de como essa comunicação, olha o ouro agora, chegando o ouro, hein? Olha como essa comunicação chegou até você. Como que ela chegou? E eu não tô falando só do momento de hoje agora, tô falando do de antes. O que foi falado sobre você é bonita, você é inteligente, você é esperta, você é burra, você não sabe fazer nada, você não serve pra nada. Como é que foi com você? Você não é capaz, você não vai conseguir, ninguém te dava de crédito. Isso é uma comunicação que fixa na gente como um drive. E esse drive pré-programado, porque fizeram isso também com essas pessoas, seja quem for, tá em você, e você vai ser adulta e responsável por desprogramar essa programação, que a parte e porção dela que não for saudável. Veja a sua parte, porque o trabalho interno para você se comunicar melhor, para a tua vida e para você mesma, começa com a tua parte. Você que mais fala, onde você fala mais, onde você fala menos, onde você se sente seguro. Isso tem a ver com você se sentir seguro de se expor, de colocar uma ideia que pode ser rejeitada ou que pode ser acolhida. O mais saudável, vamos para soluções usando o masculino, tá? É onde tem a troca. E aí tem 2 vídeos muito interessantes que a gente fez aqui para vocês, chamado Tipos de Amor. Tem parte 1 e parte 2, dá uma olhada no canal, em que vai falar essas formas de amor, como elas influenciam a nossa comunicação. Então, é uma forma de você adentrar nesse feminino para ajudar nos seus resultados externos. Então, dá uma olhada, vale a pena, eu quero te ver lá
Fala pra mim como você conseguiu relacionar e aonde que você parou nesse tipo de amor. São 7. Onde você parou nesse tipo de amor? Você tá lá no primeiro, lá no casulinho que não consegue comunicar, tu só tá dentro, porque só ficar no feminino também não vale. Também não é bom, tá? Ou você já conseguiu ir pro segundo, pro terceiro. Qual que você tá? É super importante você fazer esse exercício. Tudo aqui é exercício para um movimento melhor dentro da sua vida. O conhecimento nos leva a mais consciência, mais oportunidades você se dá, tá? De viver uma vida linda e com bem-estar. Boas condições em tudo que você fizer. E aí nós temos muito nessa questão da comunicação, do conseguir comunicar ou não comunicar, as dependências emocionais. O que a gente vê na prática é que a maioria tem um grau e um nível de dependência emocional, alguns assumem, a maioria não, e é catastrófico. As relações, elas mostram, revelam pra gente essa dependência emocional. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que ensinei o saudável, de alguma forma, por parte física, parte motivacional, como professor, instruindo as pessoas na dança, estarem no palco, estarem na sua vida, alinhando as pessoas, aliviando as dores corporais delas, através do Alinha Você, através dos treinamentos, através das mentorias, que nós vamos falar no final do vídeo, que fique, vale a pena você conhecer e ver qual você talvez possa precisar mais. E eu sempre fui do saudável, sempre fui desse movimento e não sabia que tinha muitas dependências emocionais. Foi quando eu mergulhei dentro desse feminino, foi que eu entendi por que as minhas relações não estavam da maneira como eu merecia, como eu queria. Então tenha essa coragem de mergulhar e vem com a gente, que esse é o nosso convite, combinado? Mas aqui já abre muito a nossa mente, tá? Não só a nossa mente, o nosso coração também. Então, é bacana você conhecer os tipos de amor, ver onde você ficou lá fixado. As dependências emocionais a gente acha que a gente não tem, a gente tem. Acabei de dar o meu exemplo, tá? E eu sempre fui uma curiosa, sempre fui uma estudiosa e nem enxergava o que era e era. Então, fica a dica aí pra você acelerar o seu passo, hein, tá? E quando a gente tem dependência emocional, a gente tem buracos. E nós precisamos preencher ele com amor, com conhecimento, com tempo e cicatrização. Então, todos esses conteúdos é para te auxiliar nisso, para que você tenha coragem de vir se aprofundar ainda mais no que você precisa. Buracos se relacionam com a sua identidade e você vai ver que muitas das vezes você está vivendo uma vida que não é sua. Esse é o choque. Você está vivendo uma vida que não é sua. Você não está feliz, você não está contente, você não está satisfeita. E você não sabe por quê? Porque você fez tudo certo, você fez o que te ensinaram, né? Você fez todas as técnicas de oratória, de comunicação e não funciona, não cola, você não avança, você não progride ou avança um pouquinho e morre na praia. Acontece isso com você? Então é um ponto de atenção aqui, que é a hora da virada. Nós precisamos sempre ir nas causas, nas origens, para a gente aumentar mais a nossa consciência, para a gente entrar em dimensões melhores do que nós temos hoje. Se você já está numa condição muito legal, parabéns, bacana, mas saiba que sempre tem alguém que está embaixo de você e acima de você, que está a continuar nessa estrada que vale a pena, que muda a sua vida de todo mundo que você ama. É sobre isso, ok? Nossas causas são, em gerais, conectadas também às nossas raízes, tá? Porque são as nossas repetições de padrão. A gente finda isso. Como é que é? A gente acha uma solução para isso na prática? Quando a gente vai atrás do conhecimento, a sua fome de querer conhecimento, de querer saber mais como você funciona. Primeiro como ser humano, como a gente está trazendo aqui, tá? Como você anda, como você caminha nessa vida, o que você pensa dessa vida, como você sente nessa vida, o que você faz com a sua vida, tá? Quem você é, tá? Também vários outros vídeos aí para vocês, com exercícios fantásticos, gratuitos, aproveitem. Então, essa estrutura psíquica é importante você conhecer. Você vai ter muitas respostas se você deixar uma brecha aí para isso entrar, porque já está aí dentro de você, só você não sabia acessar. E temos aí a linguagem do amor, né, que vai te ajudar na forma pessoal de você comunicar como que você se sente amado. Afirmação, palavras de afirmação, momentos, né, ato de serviço, contato, presentes, como é que é? Então, tudo isso é você ter interesse em você, tá? E quando a gente tem a tal da dependência emocional, a gente não consegue comunicar isso de uma forma efetiva, você até tenta, mas não tem força, o fósforo apaga, né? E aí você fica naquela lamaceira toda, naquele limbo todo, não sabe por que separou, não sabe por que engordou, não sabe por que teve perda financeira.
né? Porque todo mundo te critica, mesmo você fazendo tudo sozinha, tá lá na guerreirona, tá ferida, tá machucada e não consegue sair dali sozinho. Vai ter que ir para novos ambientes, especialmente dentro de você. E aqui já é um excelente começo. E aí, te ajudou? Então a gente se vê no próximo conteúdo, nos vemos nas redes sociais e também nas mentorias, combinado? Gente, eu trouxe uma parte muito importante, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque aqui resume muitos anos de trabalho e a gente foi caminhando conforme a necessidade do nosso aluno, do nosso cliente, né? E a gente vê um impacto imenso na vida das pessoas quando elas se dizem sim, porque aqui o nosso movimento é para que você seja mais saudável você precisa se dizer sim cada vez mais e também. Entenderam? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o nosso menu de serviços e de produtos que vão fazer a diferença na sua vida. Vão fazer, eles foram justamente criados, produzidos, incentivados, como eu falei, por uma questão de necessidade que a gente foi acompanhando na nossa trajetória profissional e também pessoal, junto com o que tinha de melhor no mercado, né? E junto com a nossa experiência para auxiliar ainda mais as pessoas de uma forma eficiente, em uma forma em que as pessoas, a cada atendimento, a cada aula, elas vão notando a diferença na vida delas. E é isso que a gente deseja para vocês. Então, presta atenção e vê onde você se encaixa mais. Combinado? Vocês vão ver que é muito frutífero. A maioria das pessoas, ao longo dos anos, me conheceram na parte física. Foi por onde eu comecei a minha jornada profissional e pessoal, né? Primeiro pessoal e depois profissional. Então, a nossa maior expertise durante muito tempo foi nessa área física, e essa área física denunciou muita coisa para nós, além do físico. Então, a maioria das pessoas começam pelo Alinha Você, que é um atendimento que por mais de 20 anos foi presencial e há mais de 10 agora é online, em que você tem a opção prata, ouro e diamante. O diamante são 2 horas comigo, 1h30 no ouro e até 1 hora comigo no prata. Todas a gente consegue entender o desalinhamento do corpo, que está te dando tensão, te tirando saúde, para você se exercitar ou não, ou evitar medicamentos desnecessários, né? Para que você possa ter uma vida mais leve, mais saudável, utilizando o seu corpo como fonte de saúde. Tá? Então, a maioria das pessoas chegam travadas, já fizeram de tudo, não consegue solucionar essas questões físicas e através do Alinha Você, a gente consegue dar esse auxílio muito positivo. Diminuição de dor, mais consciência corporal. Então, quanto mais tempo, mais aprofundamento esse diamante, a gente fala sobre a vida, sobre os dons e as dores das pessoas relacionadas aos seus sintomas e sinais corporais. É muito bacana, é uma super experiência, a gente recomenda para todos. Para quem já conhece, a pessoa pode estar fazendo uma vez na vida, uma vez a cada 2, 3 meses, de 3, 6 até 12 vezes no ano, porque como eu disse, quanto mais você faz, menos tensão você acumula, menos chances de lesão no seu corpo, mais consciência, esse corpo ele vai respondendo de um jeito que a gente dificilmente pega alguém, depois de anos sem fazer o Alinha Você na pessoa, de quando a gente fez a primeira vez com a pessoa, para você ver a tamanha importância, porque mexe com as nossas memórias corporais. Então, é fantástico. E o mais importante, você aprende a se cuidar. Você aprende a se cuidar e isso é impagável, isso é ouro. Combinado? Muita gente faz o Alinha Você, melhora muito na profissão. Olha que bacana, dá condição para esse corpo se posicionar melhor e tira as travas. Fica aí a dica, agenda com a gente, se você sentir necessidade. Depois do Alinha Você, a gente tem necessidade de um acompanhamento, de reeducação do movimento, ensinar a sentar, a levantar, se exercitar, a ir para uma academia de uma forma mais segura. Então, eles geralmente vão de 1 a 3 meses, alguns casos 6, tá? Para quem quer continuar esse conhecimento do seu corpo, e quando você habita o seu corpo, você habita a sua vida, você habita a sua alma, né? Você habita os seus relacionamentos e é bem bacana também depois do Alinha Você, tá? Ou em conjunto, ele com o Alinha Você mais a reeducação do movimento. Aí você quer continuar com a gente? Quer continuar aprendendo muito mais sobre movimento humano, como se exercitar, como você continuar se sentindo bem? Aí vem para o personal do bem-estar de 6 meses a 1 ano, que são os nossos planos, você já organiza, pensa isso uma vez, só se compromete e acabou, vai ser feliz.
Combinado? Não fica começando, terminando, eu vou, não vou, conforme a sua vontade, sua motivação, não. Você começa e a motivação te encontra, ok? E com todo esse olhar que é diferenciado. Mas, para quem não quer ver a gente toda semana, quer mais autonomia ainda, tem o Clube SH, que é um clube, movimentos seguros para toda a família, que você dá o play e você se exercita onde você estiver, no trabalho, em casa, nas férias. Você tem acesso a esse conteúdo durante um ano. Às vezes a gente abre para 3 meses para você conhecer ele, tá? Vai te causar muito bem-estar e tem um bem-estar específico para a coluna, porque muita gente me procura para essa questão, decorrente à necessidade. A gente tem também um conhecimento bem específico sobre isso. Tem um bem-estar na coluna, que ali tem vários casos de pessoas que eu atendi, o que a gente fez, o que não fez, como que são os tipos de dor e de como você pode se ajudar, de uma forma segura também, tá bom? Diminuir medicamentos. E tem o hipopressivo, que é para você ter uma postura linda, diminuir sua circunferência, melhorar sua autoestima. E a gente tem um programa inicial de 30 aulas. Você faz 30 aulas conosco, online, em turma ou em vivo, com a mesma qualidade, de uma forma personalizada, e você vai amar sua barriga, a maioria odeia. Então, é a hora da mudança. Ok? Qual você se identificou mais até agora? Porque agora a gente vai para um lado mais profundo. Então, aqui a gente tem as mentorias, especificamente, onde surgem as necessidades que a gente viu no físico para algo mais aprofundado, as raízes do que acontecia nesse físico, tá? Que é o feminino mais saudável, que é o nosso plano mais acessível, 397, uma única parcela. Você tem aí acesso a esse conteúdo, do que tá pegando para você, o que tá acontecendo, é uma introdução a esse feminino mais saudável. Aproveitem, tá lá no nosso site, no nosso link da bio, mas eu também faço esse acompanhamento de forma VIP ainda, então se joga, se você quer se fazer bem, ainda faça essa mentoria, que é diferente dessa, você pode adquirir essa e depois vir para essa, ou você pode vir direto para essa, se você desejar. Tudo bem? Diretamente comigo, eu, você, e também pequenos grupos a gente faz. Combinado? Não é o sagrado feminino, tá, gente? Muita gente me pergunta, não é isso, ok? É algo ainda mais profundo, tá? Você vai entender os seus porquês. E o Eu na Minha Agenda, ele surgiu primeiro na minha vida, quando eu vi que eu estava totalmente com o olhar para fora, e eu, precisei olhar para mim, para as minhas necessidades, e o Eu na Minha Agenda, ele surgiu, e ele é estendido a vocês. A gente vai sair dessa dependência emocional, né? Então, a gente vai entender os seus alicerces, os seus pilares, como fazer isso, inclusive com o físico, combinado? E principalmente nos relacionamentos, tá bom? É a nossa mentoria também VIP, também em grupo. A gente ainda não tem ela ainda gravada. E o mapa da riqueza. Mapa da riqueza, porque para tudo isso a gente vai ter que olhar para o dinheiro. Um atendimento avulso ou anual, para que a gente possa acompanhar você, ver os seus objetivos e encaminhar você para o que tem de melhor no mercado, de uma forma assim fácil, rápida e segura, você sabendo onde você põe o seu dinheiro para você manter ainda mais o seu bem-estar. É esse o objetivo do Mapa da Riqueza. É um mapa realmente que a gente faz junto com vocês, e vocês olham para o seu dinheiro de uma forma mais saudável, emocional, e parte técnica, onde eu invisto, onde eu não invisto, como eu faço renda, é tudo isso, gente. Então não tenha medo de olhar para isso, comece o quanto antes, ok? E o Emoção Saudável, que a gente vai trabalhar o exercício físico no Emoção Saudável. E o Emoção Saudável, que é outra mentoria que nós temos, que nós vamos utilizar o corpo para trabalhar as emoções. São exercícios em que trabalha a parte energética desse corpo e vai desbloquear essas tensões, vai liberar, vai preencher, vai construir uma forma muito eficiente de não ficar doente, ok? Então fica a dica, a mesma coisa, VIP e grupo, tudo online. E nós temos a última, que foi a primeira mentoria Jornada do Bem-Estar. A Jornada do Bem-Estar, elas são de 4 a 6 encontros online, de 30 minutos a 1h30, depende do que você vai contratar, com exercício emocional, sem exercício emocional, mas todos funcionam, em que você vai visualizar o que está acontecendo com você e aonde você parou, e o que você tem que fazer para você estar nessa jornada do bem-estar de uma forma efetiva. Muitos começam por aqui, tá? E nós temos o Mix. O Mix é tudo isso que nós temos durante um ano na sua vida. A maioria dos alunos, eles renovam, porque eles não querem parar de aprender.
tá? E nós vamos trazer todo o aspecto emocional, que aqui é a mentoria, de certa forma, todo o aspecto físico, que aqui não alinha você e todos os seus desdobramentos. E nós temos o mix, que é um pouco de cada, em que você pode contratar durante o ano e ele tem, assim, ofertas super irresistíveis que você tem que aproveitar. É o seu ano, tá? Tanto para homem quanto para mulher. E nós criamos recentemente, decorrente a mais uma necessidade, a parte de suplementação, cosméticos saudáveis e produtos que fazem bem ao corpo, à vida, né? Que estão auxiliando muito para que as pessoas não adoeçam, para que tudo isso é para que você seja mais saudável. Você compra pasta de dente, não compra? Que tal comprar mais saudável? Você não passa shampoo no cabelo? Que tal um mais saudável? Que tal um que não vá desequilibrar os seus hormônios, olhar para a tua alimentação, enfim. Tudo isso disponível para vocês. Aproveitem! O que você achar que você mais precisa, dá um toque pra gente que a nossa equipe entre em contato com você. Isso muda a vida das pessoas. Tenha coragem de olhar para tudo isso e diga sim para você.